Eu acredito que haja muitas dúvidas, até por conta dos condicionamentos e de crenças que nós já estamos sendo inseridos, né, há muito tempo. Então, é difícil de desconstruir certas linhas de raciocínio, né? Então, é importante que a gente troque essas figurinhas, tá? Mas, boa noite, Marli. Vamos, então, começar aqui pela pergunta da Luciene, né, que foi a que primeiro apareceu aqui, né, da cedinho. Vamos lá. A Luciene faz a seguinte pergunta. Vou até colocar aqui no... Aqui. Fixar mensagem. Aqui. A formação do universo material, ou de energia condensada, chamado também de matéria bariônica, representa cerca de 4 a 5%, né, do que é conhecido, né, aceito pela nossa ciência, tá? Isso tem que ser colocado. Não foi nenhum extraterrestre que passou essa informação. Isso é de acordo com a nossa física, tá? A nossa física chamada física moderna, teórica ou até quântica, né? E ela complementa numa pergunta seguinte, assim, como ter acesso aos outros 96% de percepção cósmica? Essa é uma pergunta bastante interessante, tá? Primeiro, para quem não sabe, a nossa ciência já há algum tempo ela costurou uma teoria, que se torna na teoria, porque nós ainda não temos a energia escura comprovada, tá? Mas tudo que nós entendemos como matéria, inclusive a matéria, tá? Ela não se restringe simplesmente à nossa percepção tridimensional do nosso universo. Todas as outras faixas dimensionais que a gente conceituou a nível de frequência vibratória material, até o que nós podemos chamar de 8D por aí, tá? Dentro desse limítrofe, são matérias também. Tá? Porém, tá? Matérias que vibram numa frequência que os nossos aparelhos sensórios humanos, corporais, e os nossos aparelhos científicos da atualidade, os oficiais pelo menos, não conseguem captar. Porém, para quem habita essas regiões, uma mesa lá, ela é tão sólida quanto uma mesa para nós aqui, tá? É lógico que se nós conseguíssemos ter uma visualização ou um contato com essas dimensões, pela vibração eletrônica, né, da matéria naquelas dimensões, para nós ela se torna algo fluídica, algo etérica, tá? Então, por isso que muita gente faz confusão com o mundo espiritual, com a questão das dimensões. No meu entender, o mundo espiritual é aonde não se tem forma física, que é a partir dessa dimensão, tá? Então, voltando à pergunta da Luciene, entre 4 a 5% de matéria bariônica corresponde a isso. Então, é algo muito maior, porque os cientistas sabem disso, por conta das realidades do multiverso, tá? É algo muito maior do que o nosso universo perceptível. E isso tudo ainda corresponde a 4%. Tá? 24%, em média, é o que nós chamamos de matéria escura, tá? Que é o que já está acima, conceitualmente falando, da 8D, vai até mais ou menos, talvez 10, 12D, ali já no iniciozinho, onde se encontra a estrutura que nós demos o nome aqui de eu sou. Tá? Isso é uma estrutura, não é algo personificado. Tá? Então, até aí vai mais ou menos a matéria escura, que já foi identificada,
tá? Não que tenha algo sido feito visualmente, mas sim através de sofisticados sensores dos satélites mais modernos que fazem leitura a nível de torções gravitacionais. Tá? Então, por conta de algumas anomalias apresentadas nos registros desses sensores, acabou-se chegando à existência desse estado, né, da energia, vamos chamar assim, né, nem da matéria, tá? Que se chamou de matéria escura por falta de um nome mais apropriado, porque nem matéria é. E os outros 72% também, em média, se refere à energia escura que existe na teoria, porém ainda não foi comprovada pelas nossas metodologias científicas. Tá? Agora, a pergunta, né, como é que se faz, então, essa percepção, como nós podemos ter acesso a esses 96%, que incluem, no caso, a matéria escura, tá? Olha só, tá? Se essa pergunta ela pode estar meio aí linkada com o projeto do MICA, o projeto MCM, tá? E do CADIAMON, da estrutura CADIAMON. Olha só, né? Foi dito, a gente coloca isso em vídeos, que esse código ele proporciona o retorno dos fractais de alma à sua origem, diferente do projeto original primordial do Enotaki, que prende as almas até o nível do seu próprio criador, no caso, um filho paradisíaco. No caso do MICA, o código MCM, ele te leva até a origem. Mas percebam, desde o momento que você está tendo uma experiência em alguma faixa dimensional do universo bariônico, tá? A nossa conexão com a fonte não é uma ponte aérea, não, gente. Tá? Não é um voo direto. Isso nunca foi dito. Diz é a possibilidade, tá? A chance de você retornar à fonte. Mas esse retorno ele é feito de forma paulatina, como se fosse ali escalas de uma longa viagem. Porque você tem que readaptar, reconfigurar, seja o nome que vocês queiram dar isso, a toda a sua estrutura energética para poder adentrar outras faixas vibracionais da matéria e depois da energia, tá? Porque a gente não consegue ultrapassar ou entrar ou colocar uma espécie de um endereço cósmico de algo que a gente não conhece. Era como se você tentasse fazer uma viagem através de um GPS sem ter as coordenadas. Ninguém sabe exatamente o que são essas estruturas e aonde elas se localizam, né? Se é que a gente pode empregar esse termo. Então, vocês vejam que até isso para a gente aqui é difícil, porque nós estamos acostumados a ter localizações por pontos geográficos, ou seja lá o que for. Tá? Então, nesse caso, você tem que ir galgando posições. É lógico que, em algumas situações, você até pode pular entre faixas, tá? É algo muito difícil. Tá? E também existem seres que conseguem fazer isso, tá? De uma forma mais direta, porque eles já vieram preparados, inclusive com estruturas biológicas modificadas para esse tipo de situação, tá? Mas isso são exceções, não é uma regra, não. Tá? Então, o caminho de retorno de um fractal à sua fonte, ele é feito por escalas. Mas hoje já há essa possibilidade, coisas que no início da formação do universo não se tinha isso como uma configuração inicial. Tá ok, Luciane? Espero que eu tenha respondido aí a sua pergunta. Né? Boa noite, Vinícius. Tá.
O Vinícius queria uma confirmação, né, com relação ao astro intruso. Então, vamos aproveitar aí a confirmação. Sim, sim, ele está aí de acordo com alguns astrônomos, né, já que isso não é algo que vai ser, no momento, aberto à população, para não criar um pânico antes da hora, que até o pânico ele é programado, né, em determinado momento para acontecer. Mas sim, sim, é o Herculobos, tá? Muita gente faz confusão com o Nibiru, inclusive eu assisto até alguns canais, na verdade um, né, que inclusive ele mostra dentro de um programa específico para isso a questão das órbitas aqui do nosso sistema solar e a posição já que ele chama de Nibiru, né, ali com relação ao Sol e ao planeta Terra e os outros planetas aqui do sistema, tá? Mas o que eu percebo é que, na verdade, essa questão de Nibiru ficou por conta dos sumérios lá, da questão daquelas tábuas e de outras informações que vieram através do Espiritismo, né? E outras ordens aí que mencionam isso. Algumas falam já de Herculobos, tá? Mas o Herculobos, para quem não conhece, ele sim é um astro, Nibiru não, Nibiru é um planeta, tá? Por mais que ele seja um planeta modificado, é um planeta artificial, ele é considerado como um planeta porque ele orbita uma estrela, tá? Herculobos é uma estrela anã marrom, fazia parte do nosso antigo sistema aqui local, que se chamava Satik, que era um sistema trino, com o nosso Sol, de acordo com Urântia, tá? O nosso Sol Momantia, Herculobos e Slot. Slot também é uma anã vermelha, não marrom, é uma anã vermelha, e essa anã vermelha, assim como Herculobos, já havia sido detectado pelas nossas sondas, eu não me lembro se é a Voyager 1 ou 2, que ao ultrapassar, né, ali no nosso cinturão de Oort, né, de Oort, fez as visualizações e os filmes e enviou para a NASA. Por conta das crendices, de toda aquela coisa com relação a apocalipse, fim de mundo, essas informações não foram passadas para o público de forma geral, tá? E o Nibiru, ele faz parte da órbita de planetas que fazem parte do sistema de Herculobos, tá? Se eu não me engano, são 6 ou 7 planetas, e o Nibiru é um deles, talvez um dos últimos, eu não sei, não me recordo se ele é o sexto ou o sétimo, tá? Então, nas várias vezes que o sistema de Herculobos passou tangenciando aqui o nosso sistema em torno de 30 graus, se eu não me engano, tá? Houve ali, por várias situações cósmicas, aproximações, ou, melhor dizendo, passou por pontos diferentes, pontos distintos. A grande dúvida agora nossa, se é que isso tem dúvida, ou não está querendo, ou não estão jogando isso de forma mais direta nas redes sociais, é aonde justamente um e outro irão passar, tá? Então, na verdade, não se sabe exatamente quem vai passar pelas nossas órbitas, aqui pela nossa órbita, ou próximo dela, se é Nibiru ou se é Herculobos, tá? Então, resta essa dúvida por conta dessas desinformações, né, dessas confusões, melhor dizendo, que alguns astrônomos têm feito com relação a Herculobos, tá? Porque nem todos sabem que Herculobos ele traz planetas na sua órbita. Então, eles consideram Herculobos como se fosse um corpo celeste, né, um astro ali sozinho, entrando no nosso sistema. Tá ok? Bom, Vinícius, eu espero que eu tenha respondido aqui a sua pergunta, tá? Eu acredito, de acordo com as informações, que se não for no final desse ano, no início do próximo, ele já estará visível a olho nu, tá? Ele ainda precisa de um certo trabalho com relação a um determinado horário
e posição dele no nascer e pôr do sol em determinados hemisférios também. Ele não está visível a todo momento, né? Por isso que ainda isso ainda não se tornou mais público, né? Quando ele aparecer mesmo de forma rotineira, aí não vai ter mais como esconder. André, dizem que nada que não esteja no nosso universo pode adentrar aqui. Mas e os portais? Não entrariam pelos portais? E nós não poderíamos sair daqui também por portais? Deixa eu entender melhor essa mensagem, essa pergunta, Maria, porque dizem que nada que não esteja no nosso universo pode adentrar aqui. Olha, eu não sei de onde veio essa informação, tá? Porque o nosso universo está se referindo a Nebadon, o que seja, assim, aí fico sem saber exatamente o que quer dizer esse universo, tá? Mas a gente pode comentar a respeito dos portais. Olha só, né? De acordo com informações, existem portais de vários tipos de modelos, vamos chamar assim, né? De modelos de fabricação, de tecnologia, universo afora. Existem portais naturais, que são portais formados através da posição de certas estrelas massivas, quer dizer, estrelas massivas que, pelo seu tamanho, produzem um enorme campo gravitacional, e quando esse campo gravitacional interage com o campo gravitacional de outras estrelas posicionadas já de forma proposital, até pela criação do próprio universo, tá? Estamos falando de portais naturais, tá? A interação entre o campo gravitacional dessas estrelas, que podem ser duas, três, ou quantas forem necessárias para isso, dependendo do que se pretende com aquele portal, você cria ali rupturas, né, na malha, na membrana, né, que separa essas dimensões e provoca ali uma fenda, chamada uma fenda espacial, né? E é por ali que você faz a comunicação entre pontos, tá? Essa comunicação é feita de forma tecnológica, tá? Eu logicamente não sei exatamente como é que se faz isso, mas algumas dessas fendas, elas já possuem um ponto de origem e de destino fixados. Então, muitos desses portais, eles acabam sendo utilizados para diminuir a distância entre pontos dentro de uma constelação, de uma galáxia, ou até, quem sabe, entre próprios universos locais. Como eu falei aqui, depende, né, do porquê ou de como aquele portal ele se apresenta, tá, perante aquele contexto ali da sua localização, tá? E existem também portais que são criados por civilizações de alta tecnologia que também encurtam as distâncias entre pontos, que facilita a viagem por naves e coisas desse tipo. Não confundir viagem de portais com viagens utilizando-se motores, sejam motores tradicionais ou motores de dobra, como no filme de Star Trek, na série de Star Trek, tá? Por portais é algo muito mais rápido, tá? Então, existe essa questão. E existem portais também que foram já colocados em determinados pontos do universo pela própria criação, pelos administradores de todo esse jogo de Avona, para possibilitar a entrada e saída, tá, de consciências imateriais, inclusive os fractais de alma, eles costumam vir por esses portais, que não são portais que interligam pontos dentro de uma galáxia, e sim interligam o universo imaterial com o universo material. Então, é um outro tipo de portal, tá? Inclusive, há uma teoria,
né, já que estamos falando de portais, com relação aos buracos negros, tá? Que o buraco branco, que já descobriram isso, o buraco branco é aquele que insere a matéria bariônica vindo da matéria escura. Quer dizer, você transforma energia em matéria. E os buracos negros fazem o papel inverso. É uma espécie de reciclagem, né? Tudo aquilo que o buraco negro ele puxa pelo seu campo gravitacional para dentro dele, a nível de matéria, sairia do outro lado como uma energia, como matéria escura, o que seria possivelmente utilizado para formatar depois outras estruturas materiais, né? Nosso universo e os planetas que supostamente conhecemos são todos simulações? Boa pergunta, né? Assim, eu acredito que é um pouco de ambas, tá? Esses planetas realmente existem, tá? Por conta de toda a estrutura gravitacional que mantém o nosso sistema solar coeso, mantém ele ali trabalhando direitinho, tá? Fazendo o seu papel de circular aqui, principalmente no nosso quadrante de Órion, né? Se não fosse assim, os planetas ficariam bagunçados, sem rumo, não conseguiriam ficar presos nas suas órbitas como acontece atualmente, tá? Agora, o que pode ser uma simulação na verdade, a forma que nós vemos esses planetas. Tá? Muitas das vezes, planetas que têm vida, que têm estruturas na sua superfície, e por algum tipo de tecnologia de camuflagem, ou até de acobertamento também, tá? Já que são planetas, são que a gente não consegue ver de olho nu. Mas aí sim pode ocorrer alguma simulação, tá? Uma simulação a nível visual ou a nível de entendimento. Veja bem, gente, uma simulação, ela não precisa ser toda ela de âmbito mental. Até uma informação passada de forma a manipular uma massa é uma espécie de simulação. Então, quando a gente fala de simulação, a gente tem que ter cuidado para não generalizar, tá? Porque se a gente for entender bem, tudo que é colocado de modo a camuflar uma origem ou uma situação verdadeira é uma simulação, tá? Então, esses planetas, eles com certeza, tá, existem. Porém, a forma que nos passaram, a forma que a gente acredita que eles são, inclusive contendo ou não vida, isso sim pode ser encarado como uma simulação. André, você saberia informar se, ao sairmos dessa experiência, no resgate por nossa hierarquia, nós iremos manter a memória das pessoas de todas as experiências vividas aqui? Olha, vamos aqui, eu vou me colocar assim de coração aberto para vocês, tá? Muitas das informações que eu passo para vocês a respeito do que possa vir a ser o momento do desencarne, tá? São intuições minhas em função de algumas experiências com conversas com entidades, com leituras de livros e outras coisas que agora não me vêm aqui na cabeça. Tá? Seria prepotência e até desonestidade da minha parte afirmar algo que eu não tive uma experiência minha mesmo, comprovada dentro, para poder afirmar 100% essa pergunta. Agora, se eu for responder isso para você, mediante, como eu já falei, as informações e algumas experiências que eu já tive e tenho de vez em quando, né, com relação a certos seres e entidades, eu acredito que sim, tá? A não ser que a pessoa ela desencarne com algum tipo de problema de ordem orgânica que dificulte depois o rearranjo dessas memórias no plano astral. O plano astral, na verdade, é o 5D. Né? Então,
que você mantém as lembranças, sim, tá? Se essas pessoas que você mantém as lembranças são pessoas reais ou simulações, aí é uma outra situação, tá? Então, você pode estar inserido dentro de um videogame e você, ao sair do videogame, você lembra de todas as fases e de todas as aventuras que você viveu com o avatar dentro daquele videogame. Quando você sai do videogame, tá? Você sai, se desconecta do jogo, você volta para a sua vida normal e você lembra exatamente do que você fez no jogo. Mas você sabe que aqueles personagens do jogo são fictícios, são virtuais, tá? Então pode ocorrer também esse tipo de situação no momento que você adquire a consciência no outro plano, de saber com que aquelas pessoas que faziam parte do seu último ambiente, né, experiencial, não eram pessoas de carne, digamos assim, de consciência, de carne e osso, sim, mas não de consciência de forma como nós as entendemos, tá? Consciências derivadas de alma, né? Fractais de alma. A gente conversa a respeito disso, são os bots, né? O Ari até comentou isso num vídeo que eu compartilhei lá no canal de membros do Telegram, só que ele se refere a clones com consciências artificiais, né? Ele não chamou de bots. Eu queria falar sobre quem seria o demiurgo. Olha, esse demiurgo dá o que falar, né? Eu já escutei algumas lives, alguns vídeos, né, de pessoas que basicamente assim destinaram uma boa quantidade de vídeos para tentar descrever esse ser. E eu confesso a você, Maria, que eu tenho dificuldade de identificar quem seria. Eu acho que é mais fácil dizer quem não é, né? Muitos confundem esse demiurgo com os nibiruanos, né? Enlil, Enki, Marduk, mas creio eu que não são esses, porque esses são seres encarnados, são seres que possuem matéria, mesmo que não estejam encarnados na nossa dimensão. Eles são seres materiais, e esse demiurgo, pelo que me consta, ele tem características que não está dentro do nosso universo material. E em um dos vídeos, que eu não me lembro se foi do Anhotak, na qual nós entramos, esses vídeos estão na playlist, tá, gente? As playlists são para ser assistidas e estudadas, tá? Então, o que que acontece? Lá em algum vídeo daquele, eu mencionei a respeito de um fractal, eu não me lembro se era um fractal de Saratem, tá? Que seria um filho paradisíaco menor derivado de Saratem, que tinha um nome lá que também não lembro qual, terminava com scroll, acho, tá? Em que ele está na Terra há bilhões de anos, tá? E, digamos assim, ele não deixa de ser um filho paradisíaco menor, que teria realmente todas as condições e situações para se apresentar como um demiurgo perante as características que outros canais aqui do YouTube já colocaram sobre ele, tá? Então, esse demiurgo não seria um ser nem dimensional, tá? Seria um ser que ocupa uma faixa dimensional do que nós chamamos de universo imaterial. Como eu mencionei, tá? Talvez um filho paradisíaco menor. A barreira de frequência, Maria Povos, né, é uma outra situação. A barreira de frequência ela não atua dentro de frequências de filhos paradisíacos, não. Ela é mais da nossa estrutura aqui de fractal de alma, né? É uma espécie de campo, né, como se fosse uma barreira, vamos chamar assim, que impossibilita um sinal de Wi-Fi
ter o down e o upload, né, de forma contínua. Vamos fazer essa analogia, né, com o banco de dados nosso aqui de internet, tá? Então, é algo que dificulta. Você passa, mas não recebe. Por isso que a gente se sente desconectado aqui no planeta.